projeto desta semana é sobre direito à felicidade. O curso aborda as perspectivas filosóficas, a origem política, o direito comparado e a dogmática da felicidade no Brasil. As aulas são com Saul Tourinho, advogado e doutor em Direito Constitucional. Olá pessoal, estamos de volta no nosso curso Direito à Felicidade, aqui no Saber Direito. Agora nós vamos para a nossa quarta aula. Nós tivemos uma primeira aula em que nós nos debruçamos sobre as perspectivas filosóficas da felicidade. Na segunda aula nós fomos fazer um esforço histórico, entender à luz da história quais acontecimentos no Brasil e no mundo colocaram a felicidade no grande palco dos acontecimentos. Na sequência, tivemos o nosso terceiro encontro, já arrastando os nossos conhecimentos para a dogmática constitucional, aqui denominada de dogmática constitucional da felicidade, mas no exterior. Claro que fomos resgatar documentos relevantes, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, a nossa própria Constituição Imperial de 1824, e feita essa remissão histórica, passamos para os documentos em vigor. Vamos falar de várias constituições, notadamente constituições do continente africano. Hoje, nessa aula, essa quarta aula, nós vamos falar sobre a dogmática da felicidade da Constituição Federal de 1988. À luz de tudo o que nós aprendemos, à luz de todos os conhecimentos que nós acumulamos, nós vamos agora começar a olhar o nosso documento fundante, a nossa carta fundamental, com esse olhar humanista, esse olhar inclusivo, esse olhar que ao mesmo tempo é progressista, porque altera, mas altera fiel às nossas origens, fiel ao pontapé inicial do nosso constitucionalismo, fiel àquele marco que foi, na sequência do dia do fico, a Constituição de 1824, falando expressamente em felicidade, e que também conseguiu vir à tona pelo esforço monumental de figuras públicas, a exemplo de José Bonifácio. Então, na verdade, o estudo da dogmática constitucional no Brasil, ele se projeta para o amanhã, mas sempre leal às origens. Leal às origens com José Bonifácio, leal às origens com os estudos de Pimenta Bueno, leal às origens com a Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição. Foi o projeto possível, a partir dali que a nossa trajetória constitucional começou. Então, o encontro de hoje tem essa finalidade, a finalidade de começar a costurar os pontos que estão povoando a nossa mente, fruto das aulas de número 1, 2 e 3. Filosofia, história e dogmática estrangeira, constitucional estrangeira. Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Bom, gente, o direito à felicidade na Constituição Federal, ele se apresenta à luz dos nossos conhecimentos de múltiplas formas. Como se fosse um sistema que você precisa ir formando os elementos centrais, que dão estrutura, que dão organicidade. Você tem que emprestar uma metodologia a essa organização. As peças não podem ficar soltas, as peças não podem ficar fora de lugar. Nós estamos tratando agora de dogmática. Nós não estamos aqui num discurso político. Nós já fizemos a transição da utopia política para a concretização, para a positivação constitucional. Nós estamos agora manuseando documentos jurídicos, documentos que precisam fazer sentido. Nós não podemos emprestar a eles uma interpretação que seja uma interpretação incompatível com o que se está ali
a ler, uma interpretação que escape à racionalidade, uma interpretação fantasiosa. Nós temos que ser fiel ao texto, temos que entender nossas limitações, temos que respeitar essa moldura que vai sendo apresentada a partir do momento que você começa a contar com intimidade no manuseio da Constituição Federal de 1988. Então, o primeiro ponto, a primeira nuance que foi explorada por nós, à luz de Hannah Arendt, a minha predileta, o meu xodó intelectual. Então, à luz de Hannah Arendt, a primeira dimensão que pode ser analisada por nós é a chamada, já vale anotar, é a chamada felicidade pública. Felicidade pública. A felicidade pública ela foi introduzida em mais de uma oportunidade nos grandes debates nacionais. Ela se apresentava muitas vezes com uma ideia de bem-estar geral. A própria Constituição do Império vai falar na felicidade pública, coletiva e individual. Então, essa felicidade pública, que felicidade pública é essa? Então, vamos resgatar o que nós aprendemos e vamos trazer para a prática à luz da Constituição. Nós aprendemos que John Locke ele já falava no chamado direito de ser visto em ação. Ele já falava sobre a participação na esfera pública. Ele já falava nesse direito inerente às coletividades de elevarem as suas vozes no processo de decisão coletiva. Então, aqui nós temos um fundamento filosófico. Hannah Arendt pega essa origem, olha a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, vê o tirocínio de Thomas Jefferson, vê o tirocínio de George Mason e diz, aqui o que se está a tratar, na verdade, é de felicidade pública, é de participação popular, é de engajamento cívico, é de sociedade civil organizada em prol de uma transformação sempre no processo de tomada de decisão, no incremento dessas decisões, na elevação de suas vozes. Nós estamos falando aqui, basicamente, de participação popular. Então, a primeira nuance que da leitura da Constituição você extrai é essa nuance nos estudos entre felicidade e direito, nos estudos entre felicidade e Constituição, essa nuance da felicidade pública, a participação popular. E você vai enxergar isso a partir do momento que você abre a Constituição e logo como cartão de visitas, logo como porta de entrada, nós vamos ter aí o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que diz, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. O que a Constituição aqui está apresentando? A Constituição está dizendo, olha, há uma razão de ser do exercício do poder. O poder não é um fim em si mesmo. O poder não é simplesmente um ato de vontade do Estado. O poder ele não se esgota no aparato estatal. O poder tem um fundamento. O poder tem uma raiz. O poder tem uma origem. O poder tem uma razão de ser. Que razão de ser é essa? Que fundamento é esse? A Constituição traz o parágrafo único do artigo 1º, a porta de entrada da Constituição Federal. E aqui ela diz, todo o poder emana do povo, e em seu nome será exercido. Aqui nós temos o eixo que se desdobra como decorrência lógica, como esmiuçamento, como detalhamento em outros comandos constitucionais. Aqui você vai ver comando constitucional que vai falar sobre o pluralismo político. Comandos constitucionais que vão assegurar o voto. Comandos constitucionais que vão desenhar roupagem representativa nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, nas eleições majoritárias, prefeitos, governadores, presidente da República. Há um quadro muito bem desenhado de participação popular, de participação da comunidade. E aqui é uma nuance que a literatura apresenta como a ideia de felicidade pública.
Portanto, da Constituição, você retira diretamente, sem manipular o texto, sem forçar o texto, sem testar e desafiar os limites da redação do comando constitucional. Diretamente da Constituição, você traz essa ideia de felicidade pública, participação popular e sem engajamento cívico, republicano e democrático, que a Constituição Federal de 1988 trouxe para a nossa comunidade. Então, pessoal, como nós já tivemos uma farta leitura dos filósofos, uma leitura histórica, na aula passada uma leitura do direito estrangeiro, também é importante em estudos da felicidade você não necessariamente ficar com os nossos teóricos, os nossos doutrinadores. Você também pode fazer, claro, seus estudos à luz de personalidades que deram uma contribuição política à sua comunidade e, dando uma contribuição política, tirar dos pensamentos dessas figuras, desses ícones, é algo que possa, de alguma maneira, fazer mais sentido ou fechar elos com a tua pesquisa, com o teu estudo. E, nesse ponto, eu me recordo, já que estamos falando de participação popular, desse sul-africano, o Steve Biko. O Steve Biko, né, barbaramente assassinado no período do Apartheid, barbaramente assassinado, mas um jovem acadêmico de medicina, um jovem de muitas ideias, e que tem uma obra, aqui é uma biografia, mostrei para vocês uma pequena biografia do Steve Biko, mas que tem uma obra, Eu Escrevo Sobre o que Eu Gosto, uma tradução, né? I Write What I Like. E o Steve Biko, ele sempre defendeu essa ideia da necessária participação popular na África do Sul. Então ele sempre disse, olha, havia o colapso do Apartheid, Steve Biko era chamado a prestar depoimento, e aí lá os policiais, anteriormente e no momento do julgamento, o magistrado dizia, olha, democracia não deu certo na África. A democracia não faz sentido na África. Na África a gente não precisa de participação popular. Veja país tal, veja país tal, veja país X, veja país Y. E o Steve Biko corajoso, diante do juiz, de maneira muito honrada, distinta, serena, respeitosa, dizia, é importante, é fundamental a participação popular. Nós, sul-africanos, jamais seremos o povo que podemos ser sem participação popular. Então, eu estou trazendo o Steve Biko para as nossas discussões, porque Hannah Arendt o fez com Thomas Jefferson, uma personalidade a quem ela admirava e que trouxe o tirocínio político para a compreensão teórica a fim de fazer uma análise acadêmica, científica, sobre os pensamentos políticos de Thomas Jefferson e tentar encontrar suas raízes, né? Hoje, nós podemos fazer a mesma coisa, eu posso fazer, vocês podem fazer, procurando outros ícones. E um exemplo que trouxe aqui para vocês foi Steve Biko na África do Sul. Personalidade fascinante, uma história de vida muito bonita, de bastante luta e que pode e deve ser conhecida por nós também. Muito bem. Então, se nós temos inicialmente na Constituição Federal de 88 comandos que apresentam essa dimensão da felicidade pública. Felicidade pública. Felicidade pública trabalhada por Locke, trabalhada posteriormente por Hannah Arendt. Felicidade pública que compôs tudo que girou em torno da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Felicidade pública que está na nossa Constituição. Logo, como pontapé inicial, parágrafo 1 do artigo 1º, se desdobrando em vários outros comandos. Qual seria a segunda nuance? Qual seria essa segunda dimensão do direito à felicidade? Como é que ele se apresenta diretamente na Constituição? Nós temos aqui o direito à busca da felicidade. Segundo item, portanto, primeiro vocês anotaram felicidade pública. Segundo, nessa dogmática constitucional, o direito à busca da felicidade. Aqui, não na interpretação de Hannah Arendt, vista como felicidade pública. Uma interpretação liberal, essencialmente liberal. Direito à busca da felicidade, direito de empenhar o teu esforço num propósito que não prejudique terceiros,
direito de se ver livre para construir a tua própria história nas páginas do livro da vida. Esse direito de índole essencialmente liberal nada mais é, na nossa Constituição Federal de 1988, como a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de locomoção, a liberdade que consta da cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, apresentando aquela que é a espinha dorsal da nossa Constituição, que é o artigo 5º. Sempre que a Constituição firma a posição pela liberdade, quando a Constituição diz, você é livre para manifestar o que você tem dentro da mente. Você é livre para expressar-se cientificamente. Você é livre para adotar a religião que lhe aprouver. Você é livre para transitar no país que te pertence. Você é livre para, sem armas, se manifestar nas ruas, nas ruelas, nas vilas, nos vilarejos, nas cidadelas, nas cidades e nas metrópoles. Sempre que a Constituição, notadamente no artigo 5º e em seus incisos, ela faz essas exortações à liberdade, contemplando um vasto rol do que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, chama das nossas liberdades fundamentais, as liberdades fundamentais do ser humano. O que a Constituição está apresentando nada mais é do que esse desejo, um desejo legítimo de se buscar a felicidade, um direito de liberdade, o direito de construir, sem machucar terceiros, o teu próprio projeto de felicidade e buscá-lo, sem os obstáculos do Estado, sem os embaraços do poder, sem que terceiros construam, de alguma maneira, amarras à tua pretensão. Livre, simplesmente conduzindo-se de maneira absolutamente livre. E essa liberdade é a dimensão do chamado direito à busca da felicidade. Portanto, da leitura da Constituição brasileira diretamente, você extrai a felicidade pública, participação popular. Você extrai o direito à busca da felicidade, liberdade. E extrai também, pessoal, o nosso terceiro item, a terceira dimensão do direito à felicidade no estudo da dogmática constitucional brasileira. Qual é? O direito ao bem-estar. O direito ao bem-estar. E aqui nós temos duas dimensões desse bem-estar. A primeira dimensão, a dimensão objetiva. A segunda dimensão é a dimensão subjetiva. Então vamos lá, pessoal. Primeiro item, felicidade pública, participação popular. Segundo item, nós temos o direito à busca da felicidade, liberdade. Terceiro item, nós temos o bem-estar, ou direito ao bem-estar. Né? O bem-estar, que se desdobra em bem-estar objetivo e bem-estar subjetivo. Bem-estar objetivo. Como é que a Constituição Federal fala conosco, apresentando o bem-estar objetivo, assegurando o bem-estar objetivo? Um exemplo mais explícito é o artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal
reconhece que na busca da felicidade, portanto, no exercício da liberdade, não há liberdade verdadeira ao ser humano faminto. Não há liberdade verdadeira ao ser humano mergulhado no pântano da miséria. Não há liberdade verdadeira ao ser humano desamparado. Por reconhecer que não há liberdade verdadeira nessas condições, que é um reconhecimento aristotélico, que é um reconhecimento que mesmo Adam Smith, que se notabilizou como alguém que apresentou ao mundo ideias que hoje o mundo compreende como de índole liberal, escreveu isso no seu Teoria dos Sentimentos Morais. O ser humano, o gozo da liberdade, pressupõe um mínimo a partir do qual o ser humano desfruta de autonomia. A liberdade pressupõe autonomia. Na miséria, na vergonha, não há essa autonomia. Daí a Constituição Federal de 88 reconhece isso e diz: eu asseguro a busca da felicidade quando falo de liberdade. Mas entendo que essa liberdade reclama um pacote de bens materiais mínimos. E eu, no artigo 6º, conclamo as forças do Estado a envidar esforços para oferecer para a nossa comunidade esses bens materiais a partir dos quais a nossa gente será verdadeiramente livre. E daí vem o artigo 6º da Constituição. Basta ler o artigo 6º. Bem-estar objetivo, material, tangível, palpável. Vai falar sobre saúde, vai falar sobre educação, vai falar sobre alimentação, vai falar sobre moradia, vai falar sobre transporte. Leia o artigo 6º da Constituição. Leia o artigo 6º da Constituição. Então, aqui é um exemplo diretamente constitucional de bem-estar objetivo. Direito ao bem-estar objetivo. São os direitos sociais. São os direitos sociais. Então, nós temos felicidade pública, participação popular. Direito à busca da felicidade, liberdade. Direito ao bem-estar objetivo, direitos sociais. Mas não há exclusivamente essa dimensão do bem-estar. O bem-estar tem uma segunda dimensão, que é a dimensão do bem-estar subjetivo. Aula passada falamos da professora Carol Graham. Well-being, uma ideia de bem-estar também subjetivo, que já não é mais o chão, já não é mais o que é palpável, tangível. É uma outra dimensão fundamental dos direitos humanos, contemplada na nossa Constituição, que é o bem-estar subjetivo. É uma dimensão não material, mas imaterial. É uma dimensão não tangível, mas intangível. É uma dimensão emocional de seres que são, por definição, emocionais. E a Constituição brasileira é sábia e reconhece isso. Tanto reconhece que no preâmbulo da Constituição ela fala em bem-estar. E fala em bem-estar ao derredor de inúmeros comandos de ordem material, objetivos, dizendo ali, numa linha parecida com o que nós vimos nas constituições africanas, a exemplo da Constituição da Nigéria, que há o desenvolvimento socioeconômico, ou os direitos de índole socioeconômica, e o bem-estar não é necessariamente bem-estar socioeconômico. Há um bem-estar subjetivo. Tanto que a Constituição Federal, pessoal, quando você vai lá no artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente, e o conceito de meio ambiente é um conceito lato. Meio ambiente é tudo. Esse estúdio onde eu estou agora, gravando esse curso para vocês, é um meio ambiente.
ao meio ambiente que nós temos na nossa mente como brasileiros, que precisa ser preservado, quando a gente lembra da Amazônia, quando a gente lembra dos nossos lagos e lagoas, quando a gente lembra dos nossos mares, do litoral brasileiro, a respeito das nossas plantas, a respeito das nossas florestas. Mas não é só isso que é meio ambiente. Se uma pessoa do lado da tua casa coloca um som tarde da noite, acima do limite permitido, ela está alterando o teu meio ambiente sonoro. Se a pessoa vê algo que está colocado na comunidade e explode de outdoors com propagandas de toda maneira, de forma que encobre a cidade e você não enxerga mais a cidade, é claro que ela está aqui interferindo no meio ambiente urbano. A ideia de meio ambiente é uma ideia abrangente. E o que é a Constituição, lá no 225, tanto na cabeça quanto nos seus incisos, ela diz, ela fala que há um direito à sadia qualidade de vida. Qualidade de vida. Se nós formos recordar da nossa segunda aula, a ideia de qualidade, ela foi inicialmente apresentada por Aristóteles quando discutia felicidade, na sequência encampada por John Stuart Mill, que disse que nessa ideia do princípio da felicidade maior de Jeremy Bentham, por meio do qual nós temos como ethos das nossas decisões que ampliar a felicidade o maior número possível e reduzir as dores e sofrimento, sempre num cálculo quantitativo, John Stuart Mill vem e refina a teoria e diz qualitativo também. Porque há qualidades, distintas qualidades de prazeres. Aqui, a Constituição Federal de 88, ela assume dogmaticamente essa premissa ao falar da vida. Porque ela diz, lá no 5º, ela vai falar, é garantido o direito à vida, e aqui o Supremo Tribunal Federal, quando apreciou questões como, por exemplo, dos fetos anencéfalos ou das células-tronco embrionárias, asseverou que vida é batimento cardíaco e impulso cerebral. Então, há algo objetivo, científico. Tem batimento cardíaco, tem impulso cerebral, vida. A Constituição assegura batimento cardíaco e impulso cerebral. Só que quando vai lá para o 225, a Constituição diz, mas não é só essa garantia tangível, essa garantia objetiva. Há uma garantia subjetiva. Qual? Essa vida é preciso que haja, ou que seja vivida com qualidade. Não é só com quantidade de idade, ou não é só com elementos materiais. Essa vida também precisa ser enxergada numa dimensão de qualidade. É preciso que haja qualidade de vida. Então, toda vez que a Constituição ela passa essas sinalizações de uma preocupação imaterial, quando a Constituição, quando apresenta os seus objetivos fundamentais, a Constituição fala na Constituição de uma sociedade justa. Justa. Veja, que não há aqui, é diferente de falar de navegação de cabotagem, que é uma coisa objetiva, técnica, você vai chamar um perito para te falar o que é. Ela está falando sobre sociedade justa. Né? Ela está falando que a vida, ela precisa ser vivida com qualidade. São comandos diretamente constitucionais que convidam o hermeneuta a imergir na ideia de bem-estar subjetivo. Emoção, algo imaterial, as sensações, as angústias. E aqui é um desdobramento do bem-estar. Portanto, a Constituição brasileira, ela traz inúmeros componentes, inúmeros comandos constitucionais falando sobre o bem-estar. E esse bem-estar, você precisa ler o comando, entender o seu contexto, fazer as associações, para entender se naquele momento a Constituição está falando de bem-estar objetivo, e aqui basicamente direitos sociais, ou se a Constituição está falando de direitos, de bem-estar subjetivo, felicidade, a emoção, o impulso cerebral que a neurociência já explica atualmente, com vasta pesquisa a respeito, felicidade mesmo.
Então, sempre que você estiver no comando da Constituição, você vai ver, num dado momento, que a Constituição, ela, quando vai sinalizar para o direito à cidade, o desenvolvimento urbano, ela diz que as cidades precisam ser construídas para o bem-estar da sua população. Que bem-estar? Isso não pode ser lido, gente, de uma maneira segregadora, lido como um tabu. Tabus são horríveis para a nossa comunidade, especialmente para o desafio intelectual. O intelectual não pode se intimidar com tabus. Quando você vê que há um comando constitucional falando de desenvolvimento urbano, introduzindo a ideia de função social da cidade, que nada mais é do que o direito à cidade, e faz ali uma diferenciação e apresenta a ideia de que é preciso assegurar o bem-estar dos habitantes da cidade, e você sabe que lá no 225, na hora do meio ambiente, foi apresentada a proposta da Constituição de uma sadia qualidade de vida, esse bem-estar também é um bem-estar subjetivo. Não é só não ter buraco na calçada. É também haver nessa cidade maneiras de constituir relações harmoniosas. Veja que coisa interessante. Os médicos não se intimidam de forma nenhuma na compreensão do bem-estar subjetivo. Estão anos-luz de nós juristas na compreensão desse fenômeno. Quando você, muitas vezes, se dirige ao Ministério da Saúde, você gestor, e pede ao Ministério da Saúde a assinatura de um convênio para implementar na tua cidade uma política pública de saúde, aqui direito ao bem-estar objetivo inicialmente visto, portanto, direitos sociais, cabeça do cesto, o Ministério da Saúde, ele tanto vai dizer para você, olha, eu tenho uma verba, e eu, Ministério da Saúde, vou dirigir essa verba para a aquisição de ambulâncias. Vou dirigir essa verba para a construção de hospitais. Claro que aqui você está implementando políticas públicas que tendem a reduzir a dor e o sofrimento. Isso já é o polo oposto da felicidade. A partir do momento que tem muita dor e sofrimento, eu não estou falando mais de felicidade, a não ser se haja o sadismo, que é diferente. Agora, eu, Ministério da Saúde, também posso, ao contrário de te mandar uma cartela de remédio ou te mandar um estetoscópio, eu também posso construir um parque comunitário. Eu também posso construir um centro recreativo. E aí você se pergunta, mas como? Como é possível? Não é o Ministério das Cidades? Como é que o Ministério da Saúde vai fazer uma praça? O que é que praça tem a ver com saúde, com bem-estar? É a dimensão subjetiva. É a dimensão subjetiva do direito social à saúde. É o lazer, é a vida com qualidade. Portanto, sempre que vocês, analisando a Constituição, enxergarem bem-estar, esse bem-estar é objetivo, direitos sociais, mas subjetivo também. Felicidade. O que você precisa entender é fazer uma leitura harmônica, perceber onde é que o comando está, para que o comando se dirige, se na verdade é nada mais, nada menos do que simplesmente direito social, ou se há essa outra dimensão. E aqui mais uma indicação, viu, pessoal? Mais uma indicação de livro. E, claro, estou aqui nessa indicação do livro que vou fazer, né? Na indicação que vou fazer aqui da obra, estou também com vocês, pessoal, indicando mais um filósofo africano, né? Mais um filósofo africano. Todos aqueles que se aventuram... Aqui é Frantz Fanon. Os americanos, os africanos chamavam de Fanon, mas chamar aqui de Frantz Fanon. Esse gigante, né, argelino, prestou extraordinário a contribuição como filósofo. Ele foi quem me tocou, primeiramente, nessa dimensão objetiva e subjetiva de direitos sociais, notadamente o direito à saúde. O Frantz Fanon estava lá na Argélia, ele como um médico, um psiquiatra, e que chega num local, um hospital psiquiátrico, e percebe que o tratamento era um tratamento eminentemente objetivo. Havia lá todo tipo de medicamento e nada mais. Ele, então, ele faz uma revolução nesse hospital psiquiátrico. Ele
inicia atividades de teatro, atividades lúdicas, ele coloca atividades desportivas. O Fanon, ele altera a dinâmica daquele espaço que era eminentemente objetivo. Ele dá um caráter subjetivo, ele estimula os prazeres, ele estimula o bem-estar subjetivo. Ele entende ele entende que há uma vida de qualidade, que nós temos direito a ter uma vida de qualidade. E altera aquele espaço. E a partir dali começa a escrever a respeito e se torna um grande filósofo. Né? Tenho cá os meus xodós, Hannah Arendt de um lado e Frantz Fanon do outro lado. E interessante que a Hannah Arendt tem uma visão crítica do Fanon. Há um texto do Fanon sobre o uso da burca pela mulher e muçulmana, e a Hannah Arendt diverge, mas essas divergências são naturais e necessárias. Portanto, para quem está anotando, anotou felicidade pública e participação popular. Anotou o direito à busca da felicidade e liberdade. Anotou o direito ao bem-estar, que pode ser objetivo, direitos sociais, subjetivo, felicidade. Vamos agora para o quarto, o fundamental, o essencial, aquela dimensão numa dogmática da felicidade extraída diretamente da Constituição, sem a qual todo esse modelo não faria sentido, não funcionaria, porque ele seria autoritário, ele seria despótico, ele seria opressor. Não é o caso. É preciso um agente limitador. Qual agente limitador? Vamos lembrar de Aristóteles, quando falou da distinção dos prazeres. Vamos lembrar de Stuart Mill, quando falou na vedação aos prazeres sádicos. A palavra sadismo encontra remissão no Marquês de Sade, cuja biografia para a literatura, os críticos, retrata uma personalidade ultrajante. Uma pessoa que enxergava na dor do outro uma fonte direta, imediata e legítima de prazer. A Hannah Arendt também fala no seu As Origens do Totalitarismo, que na Alemanha nazista, as obras do Marquês de Sade eram obras absolutamente necessárias para todos que compunham o partido nazista, especialmente em comandos, em posições de chefia, porque entendia que a dor do outro é uma fonte legítima de prazer. Daí a palavra sadismo. Daí nós dizemos, você é uma pessoa sádica, você se diverte, você celebra a dor do outro. E há, pela ideia de Stuart Mill, do ponto de vista da moral, numa construção filosófica, a vedação a um culto a esses prazeres sádicos. A comunidade não deve construir leis em cima do sadismo. Ela não deve implementar políticas públicas que tenham uma origem sádica, um ethos sádico ou consequências sádicas. Ninguém deve celebrar, festejar a dor do outro. A dor do outro, falei de Ubuntu na aula passada, também é a nossa dor. Então, aqui, o que aparece na Constituição Federal como sendo essa vedação ao prazer sádico, nós também encontramos na Constituição Federal sinalizações. A primeira delas é um dos nossos fundamentos, os fundamentos da República, né? A dignidade da pessoa humana. Se eu reconheço no outro um valor intrínseco, se eu reconheço no outro um elemento fundante, se eu reconheço no outro a necessária consideração e respeito, se eu entendo que o outro não é o fim para nada, ele não é um meio para nada, ele não é um meio para nada, ele é um fim em si mesmo, é claro que eu estou aqui abrindo mão de qualquer tipo de celebração coletiva, ou de impulso coletivo, ou de incentivo de um prazer sádico. A partir do momento que eu digo que, independente do que um escravo fale sobre a sua condição de escravo, entendendo que ela é uma condição que lhe dá prazer,
e eu digo que não interessa isso, porque isso é indigno, eu crio um direito a priorístico, eu crio um direito inalienável, irrecusável, irrenunciável, indisponível. A partir desse momento, o que eu estou dizendo é vedado o prazer sádico. Ninguém pode cultuar esse prazer sádico. Então, isso aparece na Constituição como dignidade da pessoa humana, mas aparece em outros incisos. Quando você vai no artigo 5º da Constituição, que a Constituição diz para você expressamente, né, é vedado, né, ninguém será submetido, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Veja a palavra degradante. É claro que há nessa palavra degradante uma dimensão imaterial. Quando você diz que alguém não pode ser alvo de nenhum tipo de degradação, as pessoas não devem ser submetidas a um tratamento degradante, você está mais uma vez vedando um comportamento sádico, porque você está dizendo, olha, quando você assiste o outro ser degradado e nada faz, você participa disso. Ou quando você incita, você está sendo sádico. Então, a Constituição traz comandos que colocam um freio no discurso populista da felicidade, que chama a responsabilidade, o compromisso comunitário, coletivo, de respeito ao próximo, de respeito ao semelhante, de cuidado com o outro. Os africanos vão dizer que isso é Ubuntu. Os franceses vão dizer que isso é fraternidade. O nosso preâmbulo fala em solidariedade e um dos fundamentos é exatamente a sociedade, além de justa, solidária. Se eu preciso ter uma sociedade solidária, se a Constituição veda tratamento desumano ou degradante, se um dos nossos pilares é a dignidade da pessoa humana, é claro que não há um ambiente propício para esse comportamento sádico, um comportamento de indiferença ao outro, um comportamento de indiferença ao sofrimento alheio. E aqui nós temos, portanto, mais uma nuance tirada diretamente da Constituição, sem forçar os dispositivos, sem manipular a sua redação, sem adulterar o seu comando a respeito da felicidade. A Constituição dá comandos inegáveis sobre a vedação ou combate a essa dor e sofrimento gratuito. Ela veda a tortura, ela veda o tratamento desumano, ela proíbe peremptoriamente o tratamento degradante. E aqui é mais um vetor, é o direito, é a proibição, é a vedação aos prazeres sádicos, dignidade da pessoa humana. O último elemento, pessoal, da dogmática constitucional brasileira, que lida com dimensões da felicidade, é uma nuance, que é uma nuance dirigida dessa vez, para o Estado, dirigida para os poderes executivo, legislativo e judiciário, que nada mais é, feito esse sistema, essa sistematização da dogmática constitucional à luz da felicidade, que é a ideia de decisões públicas utilitaristas, ou que se guiem por um ideal utilitarista, ou que, antevendo as consequências, emprestem a essas consequências utilidade. E essa utilidade seria a ampliação da felicidade coletiva. Mesmo sabendo que aqui, cada vez mais é necessário, para que essas decisões públicas utilitaristas não sejam decisões autoritárias. Eu dei o exemplo da África do Sul. O raciocínio da África do Sul era separar as pessoas, segregar as pessoas, vai contribuir para a felicidade de todos, porque as pessoas não querem viver juntas. Veja, aqui
isso é simplesmente retórico. Não há nenhum elemento que demonstre que, no longo prazo, a segregação racial vai trazer mais felicidade para a comunidade. Tanto que resultou no apartheid. O utilitarismo enxerga a longo prazo. O utilitarismo, ele se baseia necessariamente pela segurança. Então ele vai fazer um cálculo firmado na segurança de que, no longo prazo, eu tenho 3 decisões possíveis. No longo prazo, qual dessas 3 decisões vai ser a decisão que vai incrementar mais o bem-estar subjetivo da comunidade? Qual das 3? No longo prazo, de maneira sustentável, com segurança. E aí você toma a decisão. Porque você já tem um leque de decisões possíveis. Você tem mais de uma decisão possível para tomar. Todas elas amparadas pela Constituição. Todas elas contempladas pela Constituição. Naquele momento de tomar a decisão, que cálculo fazer? Qual ethos? Qual a minha ética? A ética utilitarista, ela é a ética do princípio da felicidade maior. Não de Bentham, que pode ser autoritário com o indivíduo isolado, mas refinada por John Stuart Mill, que reconhece um caráter ético na ação. Então aqui nós temos, e um caso que divido com vocês, que nós vamos trabalhar melhor na nossa próxima aula, na 5ª aula, o último encontro do curso Direito à Felicidade, que é exatamente a aplicação de tudo isso que nós estamos a tratar pelo Supremo Tribunal Federal, é exatamente a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em relação às políticas de cotas. As políticas de cotas chamadas de cotas raciais. O voto do ministro Ricardo Lewandowski, naquele caso, né, a DPF, salvo engano, 186, eu citei essa DPF na 2ª aula, a decidir a questão das cotas raciais. O que o ministro Lewandowski fala no seu voto? E em absoluta harmonia com o que Ronald Dworkin já falava. Absoluta harmonia com o que Dworkin dizia numa de suas obras, vou trazer aqui. O ministro Lewandowski dizia, olha, as cotas precisam ser enxergadas não na situação, não com o retrato de hoje, mas com o que elas podem trazer em benefício da comunidade no longo prazo. Então, olha o raciocínio. O raciocínio é essencialmente utilitarista. Então, ele vai dizer, olha, há uma decisão pública a ser tomada, essa decisão impacta a coletividade. Primeiro item, deixa eu ver aqui qual a consequência dessa decisão. O utilitarismo é essencialmente consequencialista. Ele vai ter interesse em prever, cogitar, saber, antever qual a consequência da decisão. Daí, uma vez antevendo ou intuindo qual é essa consequência, o ministro Lewandowski diz, no longo prazo, sem desconfigurar a Constituição e sem macular a dignidade da pessoa humana, portanto, sem incidir na vedação aos prazeres sádicos, antevendo o futuro e pensando a longo prazo, as cotas podem contribuir para a construção de uma necessária grande elite negra nacional, para o surgimento de novos nomes que hão de contribuir na condução dos destinos do país. Pessoas que notadamente ocupam áreas marginalizadas da sociedade, que estão não simplesmente na periferia urbana, mas na periferia da existência, a periferia social. Essas pessoas, elas vão estar conosco num grande projeto nacional. Aqui eu tenho um ganho de funcionalidade na diversidade. Aqui eu tenho um ganho de funcionalidade na redução das desigualdades sociais. Aqui eu tenho um ganho de funcionalidade diretamente da Constituição na vedação ao preconceito. Aqui eu tenho um ganho de funcionalidade diretamente na Constituição quando fala numa sociedade justa. É um raciocínio eminentemente utilitarista. E isso foi empregado pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou as cotas raciais. Então, nós temos aqui, gente, queria só trazer aqui uma breve menção, prometi para vocês, estamos caminhando para o final da nossa aula,
Mas, por exemplo, é um exemplo, vou fazer simplesmente para indicar a leitura necessária de vocês. Próxima aula trarei outros livros. A obra, que é um clássico, né, é A Virtude Soberana, né, do Dworkin. Então, Dworkin, nessa obra, faz uma análise crítica. E tem que ser crítico mesmo. O direito à felicidade não pode ser visto como religião, né, ser visto como uma coisa messiânica. Tem que haver análise criteriosa, científica e um investigador cuidadoso para apresentar questões. Então, estou aqui na página 179 da obra, onde o Dworkin apresenta aqui a ideia do utilitarismo, né? Então, ele começa a trabalhar o utilitarismo no processo de decisão pública, na contemporaneidade, e apresenta suas opiniões. Mais uma dica de livro que deixo para vocês. Portanto, síntese conclusiva, pessoal. Síntese conclusiva do nosso quarto encontro. Da leitura da Constituição, cuidadosa, sem manipular os comandos, respeitoso aos comandos, você extrai dimensões diretamente constitucional de um amplo sistema do direito à felicidade. Primeiramente, você tem comandos que narram a participação popular enxergada por nós como felicidade pública. Na sequência, você tem comandos de liberdade, que se apresenta pela ótica da minha tese de doutorado como direito à busca da felicidade. Na sequência, você tem comandos constitucionais que tratam do bem-estar, que pode ser um bem-estar objetivo, eu chamo direitos sociais, pode ser um bem-estar subjetivo, a própria felicidade, imaterial, intangível, emoção. Na sequência, nós temos um contraponto, uma vedação, um escudo contra a manipulação autoritária por parte do Estado do direito à felicidade, que é a vedação aos prazeres sádicos, que a Constituição apresenta como dignidade da pessoa humana, o fundamento da República, desdobrado em vários outros dispositivos. E para encerrar, a última nuance é a forma utilitarista de tomar decisões públicas, quando você tem diante de si mais de uma possibilidade decisória, e você opta por escolher aquela que, sem esmagar a dignidade da pessoa humana, sem incidir na vedação aos prazeres sádicos, você, no longo prazo, com segurança, dentro de uma moldura normativa que autoriza a decisão, toma uma decisão que tem a oportunidade de ampliar a felicidade da coletividade, ampliar a felicidade do grupo afetado, reduzindo igualmente as dores e o sofrimento. É claro que essa última nuance, ela passa a ser refinada na medida em que você tem aqui estudos da neurociência, estudos de política pública, você tem escolas que apresentam para os formuladores de política pública a ideia de um pensamento institucional, ideia de desenho institucional. Quanto mais refinada é a formulação da política pública, quanto menos voluntariosa é a forma de fazer essa política pública, quanto mais técnica, séria a política pública é pensada, mais longe nós podemos chegar numa implementação do princípio da felicidade maior, que tem a remissão e benta com o aperfeiçoamento de John Stuart Mill. Portanto, são essas nuances: felicidade pública, direito à busca da felicidade, bem-estar objetivo e subjetivo, vedação aos prazeres sádicos e utilitarismo nas decisões públicas. Aqui nós temos a dogmática do direito à felicidade no Brasil. Pessoal, nós estamos agora no nosso quarto encontro. Nós estamos caminhando para o final da nossa aula. Nós tratamos hoje sobre a dogmática da felicidade, dogmática constitucional da felicidade, à luz da Constituição brasileira. Fomos aqui, dispositivo a dispositivo, passando essa grande heroína, a Constituição Federal de 88, em revista, comando a comando, tentando interpretá-lo, tentando extrair aqui elos com o direito à felicidade, sem manipular o comando, sem manipular o dispositivo, respeitando as limitações do hermeneuta, para apresentar a vocês a aula de hoje, que é essa aula voltada para o estudo da Constituição Federal de 1988.
Eu encerro aqui essa aula. Temos agora a próxima aula, a quinta aula. Vamos encerrar o nosso curso Direito à Felicidade falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, gente! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.